vivo, direto com o Vitor, lá do Mineirão, para trazer já as primeiras informações do Cruzeiro. O que você já pode adiantar, Vitão, sobre esse confronto de amanhã contra o Boca Juniors pela Sul-Americana? Bom dia a você, Lauro, bancada democrática, quem acompanha o Alterosa Esporte. A gente já está aqui bem próximo, né, o gramado, galera dando os últimos tratos aí para esse jogo de amanhã, que promete pegar fogo. O Cruzeiro precisa fazer o clima todo favorável para a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. E aí, se a gente pegar um pouco do retrospecto desse confronto, aqui no Mineirão, o Cruzeiro tem uma vantagem gigantesca sobre o Boca Juniors. Foram 8 jogos, uma derrota apenas para o Boca Juniors, 5 vitórias do Cruzeiro e 2 empates. Um desses empates, o último, foi a desclassificação do Cruzeiro na Libertadores, lá de 2018, aquela confusão que envolveu o Dedé, que foi expulso lá na Argentina por uma cabeçada do goleiro do Boca Juniors. Depois a Conmebol cancelou esse cartão, ele jogou aqui no Mineirão, foi expulso no jogo da volta. Então esse confronto ficou marcado na história desse duelo de Boca Juniors e Cruzeiro. Vamos falar um pouco de como vem o time argentino. O Boca Juniors poupou na última rodada os titulares no jogo contra o San Lorenzo no Campeonato Argentino. E mesmo assim venceu por 3-2. O San Lorenzo também poupou os titulares porque iria enfrentar o Atlético na Copa Libertadores. Então o San Lorenzo, o Boca Juniors poupou, mesmo assim venceu e chega com moral, com força máxima para esse confronto contra o Cruzeiro. Vem Cavani, vem todo mundo do Boca para esse jogo contra a Raposa aqui no Mineirão amanhã. Daqui a pouco eu volto, Laura, para falar mais informações do Cruzeiro. Tem informações de jogadores que não atuaram contra o Vitória e também de jogador que saiu mais cedo lá do Barradão sentindo dor. Fica ligado aí, tem muita coisa para a gente falar desse confronto logo mais daqui no Alterosa Esporte. Laura. Valeu demais, Vitor. O Fael tá perguntando aqui se você tá trabalhando agora com vendas de açaí, com essa blusa roxa aí, cara. Uai, bicho, fala isso aqui é estilo, meu irmão. Aqui. O sol que atrapalha, mas isso aqui é um azul, rapaz. Ah, o Fael não tá sabendo de nada, então, não. Daltônico, né? Mas tá bom. Ah, não. É, o Fael tá com problema de vista, a gente sabe que ele tem, que nem na rua ele conhece a gente, mas tá bom. Valeu, Vitor. Daqui a pouquinho a gente se fala novamente, então, com você ao vivo, direto do Mineirão. O Gão, Vitor trazendo, então, um retrospecto aí, né, de Cruzeiro e Boca. Lembrando esse último confronto pela Libertadores até então. Eu tenho uma boa lembrança também da pior melhor atuação de Ronaldo Fenômeno com a camisa do Cruzeiro, que foi que na transmissão, o Raul Plasma estava nessa transmissão, né? E aí ele acaba cornetando o Ronaldo Fenômeno nessa transmissão. Em seguida, o Ronaldo vai e faz um golaço contra o Boca Juniors, naquele jogo em que o Nonato, em 94, dá aquela pernada lá do meio campo, com a perna direita também. Grandes confrontos. Agora, o que o Vitor falou também, que ele vai trazer sobre informação de jogadores que saíram sentindo, que saíram um pouco mais cedo do jogo, corrobora com aquilo que eu falei da tomada de decisão do Seabra. Seabra, meu amigo, tem que usar os titulares sempre. É claro, existe uma certa condição, quando o CK está alto, você tem, de repente, uma informação do departamento de fisiologia, em que o jogador está perto de estourar, para você dar uma segurada em relação ao jogador. Mas eu acho que a tomada de decisão para o jogo com Vitória foi errada. Você não devia ter entrado com aquele time alternativo para jogar. Entra com um time normal, cara, normal. Você controla os ânimos da partida, você faz os caras esticarem as pernas, melhor, porque depois tem que arrumar aquela correria para buscar o resultado, que foi muito pior. E aí, meu amigo, realmente, depois que o balde está ali derramado, é complicado essa situação. Correr atrás de resultado é muito mais difícil que controlar o jogo e buscar o resultado. E ter o resultado nas suas mãos, é isso. Tá aí, a torcida da Nandinha. E amanhã, falando em torcida, isso aí vai estar lotado, né, Vitor? No Mineirão, o torcedor do Cruzeiro já está esgotando os ingressos aí para essa partida. O que você pode mais adiantar para o torcedor celeste sobre esse time do Cruzeiro que vai estar em campo amanhã? Mais de 55 mil ingressos, Lauro. Então, imagina como que vai estar o gigante da Pampulha para esse jogo de amanhã. Vamos falar desse time, como você bem disse agora. O Cruzeiro fez a primeira atividade para esse jogo contra o Boca Juniors, ainda lá em Salvador, um dia depois da partida contra o Vitória, no CT do Vitória. E aí, duas informações importantes para o torcedor do Cruzeiro. A primeira é quanto ao William, que foi só poupado dessa partida contra a equipe do Vitória, também o Lautaro Dias, porque ele sentiu uma dor no tornozelo, foi poupado dessa partida, mas os dois treinaram normalmente com o grupo, como eu disse, lá no CT do Vitória. Uma outra informação importante é quanto ao Barreal, que sentiu
dores no tornozelo, foi substituído no jogo da segunda-feira. E aí eu consultei uma fonte ligada ao clube para saber como que está a situação do Barreal. Ele fez uma atividade lá em Salvador, física separada, como todo o grupo que foi titular. O restante do elenco foi para campo, então ele não treinou com bola, assim como todos os titulares. Nessa atividade de hoje, às 4 horas da tarde, que é quando o Cruzeiro fecha a preparação para o jogo contra o Boca Juniors, a expectativa é de que ele treine normalmente com o grupo. Obviamente, vai passar por avaliações do departamento médico, mas a expectativa é de que realmente ele treine. Vamos ver como que vai ser essa atividade de hoje para encerrar para esse jogo que promete ser tenso e decisivo, obviamente, para o Cruzeiro aqui no Gigante da Pampulha. Laura. Valeu, Vitor. Muito obrigado. Bom resto de trabalho para você aí. Bom retorno à TV Alterosa. Hugão, feliz com as notícias? Acho que o Barreal realmente não é preocupante. Acho que ele entra, já vai como titular para o jogo contra o Boca Juniors. Acho que para ele não tem dúvida em relação a isso. Né? Não vai ser, não é nenhuma surpresa, né, a recuperação dele. O que me preocupou realmente foi essa situação do Seabra colocar um time alternativo em campo, numa formação onde o time não estava acostumado a jogar, e aí sim você desgasta, porque você começa muito mal o jogo e depois a galera tem que correr atrás do resultado. É isso que eu fico preocupado. Quando eu falo com a galera assim, eu respeito, tá, gente? Porque, obviamente, são as pessoas que trabalham na área da saúde, que recebem por isso, se prepararam para isso, que podem dar uma melhor opinião e também um melhor diagnóstico sobre tudo isso. Mas é necessário que a gente respeite assim, o departamento de fisiologia, mas o máximo que você puder manter a sua formação ideal e titular em campo, você encontra um entrosamento ideal e você faz com que o time também entregue qualidade em campo. É muito mais difícil, não vou cansar de falar isso, é muito mais difícil você correr atrás de um resultado que está perdido do que você controlar um jogo e construir um resultado. Então fica aí a dica aí para o Seabra. Acho que a tomada de decisão da escalação do jogo contra o Vitória pode influenciar diretamente no jogo contra o Boca. Mas vamos para cima e vamos confiar no nosso Cruzeiro.